Estudar as classes de palavras da forma correta vai te poupar um baita tempo lá na frente quando você for estudar sintaxe. Isso porque, para estudar sintaxe, é necessário primeiro conhecer muito bem as classes de palavras. Mas há uma maneira correta de você estudar as classes de palavras e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Meu povo lindo, que bom que vocês estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu aqui, não sabe que mundo é esse, de que fala esse canal, quem é essa pessoa? Bom, meu nome é Vanessa Barbosa, sou professora em língua portuguesa e aqui neste canal a gente conversa os diversos assuntos relacionados à língua portuguesa para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você a forma que você tem que estudar as classes de palavras. Então, se você está iniciando os seus estudos em língua portuguesa, você quer fazer o seu concurso, comece pelas classes de palavras, mas saiba, existe uma maneira correta de estudar essas classes de palavras. Se você já estuda, mas você percebeu aí que ainda tem algumas dúvidas em algumas classes, assista esse vídeo também, esse vídeo também é para você. Estudar a classe de palavras de forma correta vai te poupar muito, mas muito tempo. Bom, vamos para o vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir para você fazer a sua inscrição, se inscreve aqui no vídeo, clica aí no sininho das notificações para você ser informado dos nossos próximos vídeos. Toda sexta-feira tem vídeo novo nesse canal. E me siga também no Instagram, porque lá todo dia tem dica de redação e de língua portuguesa, tá? Então, vamos aí para o nosso vídeo, para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos observar aqui como a gente pode estudar as classes gramaticais. Sempre que você está pensando em estudar as classes gramaticais, existem 3 critérios importantíssimos, tá? Que é o critério semântico, o critério morfológico e o critério sintático. Cada um desses critérios, tá, devem ser analisados na hora da prova. Porque se você não conseguir, por exemplo, identificar uma classe gramatical pelo critério semântico, às vezes você consegue pelo critério sintático. Por isso que é importante reconhecer cada um desses critérios. Mas o que seria, então, o critério semântico? O critério semântico é o sentido que a classe gramatical agrega ao texto. Por exemplo, adjetivo é responsável por caracterizar, substantivo é responsável por nomear, tá? Esse sentido não é o sentido lexical. Presta atenção nisso. Quando a gente está falando de critério semântico, de valor semântico, de carga semântica, a gente não está falando de sentido lexical, ou seja, aquele significado do próprio dicionário, mas é o sentido que as classes gramaticais têm a partir do quê? Dos seus objetivos. Olha, cada classe gramatical tem um objetivo. Por exemplo, o objetivo do verbo é relatar. O verbo conta, o verbo relata, o verbo descreve. É impossível você contar uma história sem utilizar verbo, não é? Me conta aí, como foram as suas férias do ano passado? Né, em plena Covid, né? Ano passado ainda estava em 2021, nessa coisa da Covid. Como foram as suas férias? Conta, me relata, me conta aí como foram. Impossível você fazer um relato sem utilizar o verbo. Então, cada classe gramatical tem um objetivo, tá? Então, quando a gente está falando de critério semântico, a gente está realmente falando desses objetivos das classes gramaticais. É o sentido que a classe gramatical agrega ali ao texto. A gente tem o critério morfológico. O critério morfológico diz respeito à estrutura da própria classe gramatical. Então, a gente sempre vai pensar em classes que são variáveis e classes que são invariáveis. Aquelas classes que vão ou não ao plural, tá? É de respeito à estrutura da palavra. Ela tem aí uma flexibilização para expressar feminino ou masculino, singular e plural. Então, o critério morfológico é esse. E em que isso te ajuda? Se você for pensar, por exemplo, em advérbios não se flexionam. Então, qual é o critério morfológico do advérbio? Ele é invariável. O advérbio
é invariável. E aí sempre tem essa confusão, né, de advérbio, pronome indefinido. Por exemplo, a palavra bastante. A palavra bastante pode ser um advérbio ou pode ser um pronome indefinido. Pode ser um pronome indefinido, aqui um advérbio, né? Então eu tenho, por exemplo, nessa sala havia bastantes, cadeiras. Então a gente percebe que pelo critério morfológico, bastantes está no plural. Então é variável, então não pode jamais ser um advérbio. Pode ser sim um pronome indefinido, mas não um advérbio, porque o advérbio não varia. Então o critério morfológico, ele é o mais fácil de ser assimilado, mas não é o menos importante, tá? E o critério sintático? O critério sintático diz respeito à posição que uma classe ocupa dentro da frase, sua função e relação que ela estabelece com outras classes. Se a gente voltar aqui, olha, no exemplo do bastante, a gente vai perceber o seguinte: a palavra bastante está relacionada a um substantivo, cadeiras. Mais um motivo para a gente perceber que essa palavra não é um advérbio. Por quê? Advérbios se relacionam com verbos, adjetivos e outros advérbios, tá? Então, o critério sintático é essa relação entre as palavras. O artigo, por exemplo, sempre está ligado a um substantivo, sempre à esquerda de um substantivo. A gente não fala assim, menino ovo comprar pão foi. A gente fala, o menino foi comprar pão. Não é o menino, a gente não fala menino o foi comprar pão. A gente não fala isso, tá? Então, é uma posição e algumas classes gramaticais têm uma posição fixa, como é o caso do artigo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui lembrando o seguinte. O meu objetivo aqui nesse vídeo é passar pelas 10 classes gramaticais dentro desses 3 critérios, para mostrar a você quais são esses critérios, como eles devem ser observados dentro das 10 classes gramaticais. Eu não vou aqui fazer um vídeo especificando cada classe, né? Então, o substantivo coletivo, o plural dos substantivos coletivos, né? Dos substantivos compostos. Eu não vou fazer isso, tá? Aliás, plural do substantivo coletivo não, quis dizer plural do substantivo composto. Eu não vou fazer isso. A minha ideia é somente passar por esses 3 critérios dentro das 10 classes gramaticais. Então vamos lá, substantivo. O substantivo, qual é o critério semântico? O critério semântico do substantivo. O substantivo é aquela palavra, aquela classe gramatical que dá nome. Nomeia. O substantivo é responsável por nomear. É responsável por nomear seres, aqui deveria ser uma vírgula, pessoa, animal, objeto, qualquer coisa, as emoções, as nossas ações. Por isso que tem aí os substantivos abstratos, né? Destruição é uma ação, uma atitude. Então a gente nomeia uma determinada ação, distribuindo em subclasses masculino e feminino, especificando-os numericamente singular e plural. Aqui a gente já tem então uma especificação, um critério morfológico. Morfológico, por quê? Porque o substantivo ele apresenta uma variação, ou seja, é uma classe gramatical variável. Daí a possibilidade de a gente conseguir identificar também o substantivo, porque ele é variável, tá? E ele distingue o quê? Feminino, masculino, singular e plural, primo, prima, primo, primos, tá? E no critério sintático, pode vir precedido, olha só, o substantivo é aquele que sempre pode vir precedido, né, de artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo,
tá? O substantivo pode vir acompanhado de um determinante, de um pronome, não é? De um artigo, de um numeral, 2 meninos, tá? Então, o pronome, o substantivo, ele vem precedido de alguma palavra que a gente chama de determinante. O substantivo é a palavra que se ligam o quê? Ó, determinantes, os artigos, os pronomes. Pode vir também numeral, por exemplo, tá? Então, conseguindo perceber, gente, esses critérios são importantes para que vocês consigam perceber, consigam, dentro de um contexto, dentro de uma frase, você conseguir classificar, fazer a classificação. É para esses critérios aqui que você tem que olhar quando você estiver estudando as classes de palavras, tá? O adjetivo, o que o adjetivo faz? Nada mais faz do que descrever. O adjetivo, ele é responsável por expressar o quê? Qualidade, uma característica, uma tipificação do ser. E aqui a gente tem o quê? Que critério é esse? É o critério semântico, é o sentido que o adjetivo agrega ao texto. Qual é o sentido? Expressar qualidade, característica, tipificação. Olha, homem calmo, caverna escura, muro alto, tá vendo? E no critério morfológico? No critério morfológico, o adjetivo também apresenta uma variação. Por quê? Porque ele está sempre ligado a um substantivo. Então, se o substantivo está no plural, o adjetivo vai acompanhar. Tá? O adjetivo vai acompanhar. Então, ele apresenta uma variação para poder acompanhar o substantivo, tá? Ó, muro alto, muros altos. E no critério sintático, ocorre sempre acompanhado de substantivo. Ó, isso aqui é o critério sintático, tá vendo? Então, o adjetivo ele não vai caracterizar, por exemplo, um verbo. O adjetivo não vai caracterizar o artigo. O adjetivo não vai caracterizar uma conjunção. O adjetivo é uma classe gramatical, pertence a uma classe gramatical que é satélite do substantivo. Ele trabalha em prol do substantivo. Isso é um critério sintático, tá? Então, o adjetivo está sempre acompanhado de um substantivo, tá? Referindo-se a ele, inclusive, às vezes, por meio de um verbo. A caverna é, ó. Isso daqui, ó, é um verbo de ligação. E o que é isso daqui? É a caracterização, a tipificação, a característica, a qualidade do substantivo, tá? Ó, ela é, de novo, a gente tem aqui, a prova está fácil, ó, tá vendo? Então, o adjetivo, ele acompanha o substantivo estando ao lado do substantivo, tá? Ou fazendo referência a esse substantivo, usando como ponte um verbo, não é à toa, gente, que é verbo de ligação. Ligação, tá? Ligação. Esse verbo funciona, na verdade, como uma ponte entre o adjetivo e o substantivo, tá? Então, isso é o adjetivo. Vamos para o próximo. O verbo. Qual é o trabalho? Qual é a função do verbo? Qual é o critério semântico do verbo? Relatar. Indicar um estado. Ele representa situações, acontecimentos, ações, tá? E representa também estados, o estado do ser. Então, quando a gente estava falando aqui antes, olha só, a caverna é escura, é o estado da caverna. A prova está fácil, esse verbo de ligação, ele não está indicando uma ação. A prova não está praticando nenhuma ação, não é? O verbo está ali apenas para apresentar um estado desse substantivo. Por isso que é um verbo de ligação. Os verbos de ligação apresentam estado, tá? Então, aqui a gente tem o critério semântico, tá? O critério semântico.
Apresenta situações, acontecimentos, a nuvem ó, cobre a montanha, a pedra rolou, olha, acontecimento, pintei a parede, uma ação, tá vendo? Aqui no critério morfológico, o verbo é a classe gramatical que mais tem variação. Ela tem variação de tempo, de pessoa, de voz, quando a gente está falando de voz passiva e voz ativa. Tem variação de número também. E tem variação aqui, ó, esqueci, de modo, quando a gente está falando de modo subjuntivo, modo imperativo, que é aquele que indica a ordem, o subjuntivo é a hipótese, o indicativo é a certeza, o factual, não é? Então, o verbo é uma classe gramatical variável, varia, tá? É sempre, ó, o critério sintático. Olha o critério sintático aqui. O verbo é sempre parte obrigatória do que chamamos uma oração. Tá vendo quando a gente tá lá, um pouquinho mais na frente nos estudos da língua portuguesa e você consegue perceber, começa a estudar ali, ó, oração, frase, período, e aí você percebe que frase não tem verbo, né? Frase é um enunciado, aliás, frase pode ter verbo ou não, pode ser a frase nominal, frase verbal, mas a frase nominal não tem verbo, né? Você entra ali no hospital e tá lá uma plaquinha, silêncio, é uma frase? É, porque tem um sentido completo. Tá, dentro do hospital você vai conseguir entender, não é? Tem sentido completo? Agora, não teria sentido completo se você tem aquela plaquinha ali de, ó, silêncio dentro de uma escola de samba. Né, dentro de uma quadra lá de escola de samba onde o pessoal faz os ensaios. Então, assim, tem sentido? Não tem sentido nenhum. Aquilo ali deixa de ser uma frase. Então, tem uma frase nominal, não tem verbo. Frase oracional tem verbo. Agora, quando a gente está falando de oração, não existe oração nominal. Não existe oração sem verbo. Então, ela é uma parte obrigatória do que chamamos oração. Por isso que lá nos estudos das orações, estudo do período composto. Aí tem uma oração principal e tem uma oração subordinada. Aí tem oração coordenada assindética, oração coordenada sindética. O que você tem que fazer? Identificar os verbos para que você consiga separar as orações e fazer a análise sintática, tá? Então, tem oração, tem verbo, tá? Essa é a parte sintática dos verbos. E o artigo? O artigo, ele exprime aí, olha, a diferença. Conseguem perceber que isso daqui já é o critério semântico, ó? Espero que vocês estejam conseguindo identificar ou compreender o que é realmente o critério semântico, morfológico e sintático. Por isso, essa repetição. Exprime a diferença entre um ser conhecido e definido em um ser qualquer, um ser indefinido. Sabe quando a gente diz assim, olha, eu não comprei um carro, eu comprei o carro. Eu comprei o carro. Eu estou identificando, além de identificar, eu estou dando uma ênfase, não é? Então, assim, eu estou dizendo assim, caraca, não é um carro qualquer. É aquele carro que eu queria. Ou então, quando eu encontro com uma pessoa, eu falo assim, fulana, olha, comprei aquela blusa que eu tanto queria. Comprei a blusa que eu tanto queria. Aquela não, aquela é o pronome demonstrativo. Comprei a blusa que eu queria. Então, a blusa significa o quê? Que essa blusa já é um ser conhecido. Eu já tinha conversado com essa pessoa, já tinha falado com ela que eu queria uma blusa, e depois, quando eu reencontrei com essa pessoa, eu falei assim, olha, eu comprei a blusa. A blusa. Então, é um ser conhecido, definido. Isso daqui é o critério semântico. Não é à toa que os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Definidos ou indefinidos. Porque esse é o critério semântico, tá? É o sentido que essa classe gramatical agrega ao texto. Agora, no critério morfológico. No critério morfológico, o artigo, ele varia de forma. Então, ele faz ali a distinção entre masculino e feminino, singular e plural. Por que que ele faz essa distinção? Olha o critério sintático. Qual é o critério sintático? Ele ocorre obrigatoriamente à esquerda do substantivo. O artigo está
para o substantivo. A gente não vai ver um artigo ligado a uma preposição, a uma conjunção, né? A um verbo. Não, o verbo não pede artigo, tá? O artigo está trabalhando sempre em prol de um substantivo. E ele, qual é a posição? Qual é a posição? Obrigatoriamente à esquerda. Foi como eu disse lá no início do vídeo. A gente não fala menino o foi comprar pão. A gente diz o menino foi comprar pão. Então, é sempre à esquerda do substantivo, tá? Quando a gente está falando sempre assim de posição e de relação, a gente está falando de critério sintático. Existe um critério sintático para cada classe gramatical. No caso aqui do artigo, é uma posição fixa, sempre à esquerda do substantivo. Mas nem sempre em contato direto com ele. Por que não tem contato direto? Porque posso ter uma outra palavra. Eu posso ter, olha, um pronome indefinido. Eu posso ter um pronome possessivo e um pronome indefinido, tá? Mas isso não significa que o artigo não esteja trabalhando em prol do substantivo. Ele tem ali palavras que se colocam entre o artigo e o substantivo, mas ele está sempre fazendo referência a um substantivo, tá? O artigo trabalha em prol do substantivo, beleza? Advérbios expressam uma variedade de informações que podem ser adicionadas à ação, processo, expressos pelo verbo. Olha, conseguem perceber que isso daqui é o critério semântico. É o critério semântico do advérbio. Ele expressa uma variedade de informações que podem ser adicionadas à ação ou ao processo, que são expressos pelo verbo, tá? Isso é o critério semântico. E no critério morfológico, olha que interessante. Uma das coisas que você está estudando para concursos públicos, você precisa memorizar que advérbio não varia de forma, tá? E é muitas vezes por esse critério que a gente consegue numa prova saber se aquilo ali é realmente um advérbio ou se é um pronome indefinido, tá? Ele não muda de forma, é uma classe invariável. Beleza? Acompanha o verbo, ó, isso daqui é importante. Ele acompanha o verbo, acompanha uma oração inteira. Olha, provavelmente vão se atrasar. Ó, isso daqui, ó, provavelmente. Isso aqui é uma oração, vão se atrasar uma oração. O advérbio pode acompanhar um adjetivo e pode acompanhar, ó, outro advérbio. Então, aqui, quando a gente está falando de relação, essa relação que uma classe gramatical tem com as outras, a gente está falando de critério sintático. Estamos falando de critério sintático, beleza? Vamos para o próximo. Pronome. O que nós temos aqui nos pronomes? O pronome expressa uma variedade de sentidos. Olha, quais são os sentidos? A gente tem aqui, ó, a pessoa gramatical. A pessoa gramatical, que são os pronomes pessoais. Localização são os pronomes demonstrativos. Posse são os pronomes possessivos. Identidade imprecisa e quantidade indeterminada são os pronomes indefinidos. Tá? Então, eles expressam uma quantidade, uma variedade de sentidos. Então, aqui a gente tem o critério semântico. Ainda teria aqui os pronomes relativos, mas os pronomes relativos, eles estão ali mais por um critério puramente sintático, porque eles existem para evitar a repetição de uma determinada palavra dentro do texto. Então, eles evitam a repetição, tá? Ao mesmo tempo que iniciam uma oração adjetiva.
mas cheio assim de carga semântica, a gente tem esses outros pronomes. O pronome relativo, ele não tem uma carga semântica muito forte, por isso que ele não está aqui no critério semântico, tá? Denota e distingue pessoas gramaticais, opondo-as por gênero e número, ou a elas se referem, tá? Podem se referir a essas pessoas gramaticais. Isso é o critério morfológico, tá? Esse é o critério morfológico. Anteposto ao substantivo, esse é o critério sintático, tá vendo? É o critério sintático. Então, a gente já viu que o pronome, ele tá ali também trabalhando em prol do substantivo. O substantivo, gente, é uma classe gramatical nuclear. Ele é núcleo, o substantivo é o núcleo, tá? Dentre as classes gramaticais, existem duas nucleares, substantivo e verbo. E aí, a gente consegue perceber aqui que pronome, adjetivo, artigo, advérbio para o verbo. Pronome, adjetivo, artigo, estão todos trabalhando em prol do substantivo, porque o substantivo é uma classe gramatical nuclear. E o verbo tem como satélite, é também nuclear, que tem como satélite o advérbio, tá? Este muro, tá vendo? Meu primo, algum sapato, outro sapato. Então, eu tenho aqui um pronome demonstrativo, aqui um pronome possessivo, aqui um pronome indefinido, aqui também um pronome indefinido. Forma com ele unidades funcionais do discurso. O que isso significa dizer? Que quando você tem uma frase, este meu amigo voltou ontem. E aí, a gente vai perguntar qual é o sujeito da frase. Qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase é este meu amigo. Então, repara que o pronome demonstrativo que está aqui, o pronome possessivo que está aqui, formam, junto com o substantivo que está aqui, uma unidade, porque tudo isso daqui é o sujeito. Mas a gente tem um núcleo. Qual é o núcleo? O núcleo é sempre um substantivo. Então, esse daqui é o núcleo. O núcleo do sujeito, tá? Mas os pronomes juntos ali do substantivo formam unidades. É uma unidade. Então, quando a gente pergunta qual é o sujeito da frase, tá ali, este meu amigo, tá? E não é somente a palavra amigo, mas essas palavras que também se relacionam com o substantivo vão formar com ele ali uma unidade, beleza? Então, isso é um critério sintático. Tá? Vocês precisam perceber isso para não haver erro aí na identificação, por exemplo, de um sujeito ou de um objeto. Se a gente tiver, então, por exemplo, assim, comprei uma outra bolsa. Comprei uma outra bolsa. Cadê o objeto? Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o quê? Uma outra bolsa. Tá, beleza? Tudo isso daqui é um objeto. Então, a gente vê que outra é um pronome indefinido, mas está fazendo referência ao substantivo bolsa, forma com ele uma unidade, tá? Então, isso é um critério sintático, fique atento a esse critério sintático. Pronome é uma classe gramatical muito importante, você tem que estudar muito bem. Vamos lá. Preposição. Deixa eu botar aqui. Preposição é a palavra que também conecta termos. Também, porque a gente vai ver que a conjunção também conecta. É a palavra que também conecta termos da oração ou orações propriamente ditas. A principal diferença em relação à conjunção está no fato de que preposição sempre estabelece uma relação de subordinação sintática entre termos
ou orações. Por exemplo, casa de minha mãe está subordinada à ideia de casa, a palavra casa. Porque se a gente diz assim, ó, de minha mãe, que ideia você tem? Nenhuma. Mas se você diz casa de minha mãe, então a gente percebe que de minha mãe, essa unidade está subordinada a um substantivo. O substantivo praia é casa, tá? Vou até a praia. Olha, se você simplesmente fala assim, até a praia, tá? Até a praia. Agora, se você diz vou até a praia, então é isso que eu quero dizer. Que o pronome, ele vai ali criar uma unidade de sentido subordinada a uma outra palavra, tá? A um outro termo. A preposição, ela é um conector. Conector. Esse aqui é o critério semântico, tá? Critério semântico. Não muda de forma, é invariável, é o critério morfológico. Por estar apta a originar locuções de caráter adverbial, olha só o critério sintático que você tem que perceber da preposição. A preposição é um transpositor. Por que isso, professora? Um transpositor? Porque você consegue pegar um substantivo e aí você coloca ao lado desse substantivo uma preposição, você transpõe de substantivo para adjetivo ou para advérbio. Por exemplo, noite, eu tenho aqui um substantivo, mas de noite é advérbio de tempo. Madeira, isso daqui é o quê? É um substantivo, mas de madeira, isso daqui é uma locução adjetiva. Porque eu posso ter, por exemplo, casa de madeira, tá? Então, percebam isso. Isso aqui é o critério, o quê? Sintático. As preposições são transpositoras, tá? Do ponto de vista sintático, essa classe gramatical, a preposição, ela é um transpositor, ela funciona, ela tem essa função de transpor uma palavra de uma classe gramatical para outra, tá? Então, só para exemplificar aqui, para deixar isso mais claro, madeira, o que eu tenho aqui? Substantivo, beleza. Coloquei o de na frente, de madeira, ela já está em outra classe gramatical, que é a classe gramatical dos adjetivos, tá? Então, é essa preposição que fez esse trabalho de transpor a palavra para uma outra, de uma classe gramatical para outra classe gramatical. Esse é o critério sintático da preposição. Aqui embaixo estão aqui as principais preposições. Então, essas aqui são aqui só tem as preposições essenciais. Vamos lá. Próximo, interjeição. Interjeição é uma classe gramatical muito fácil. Você não precisa ficar preocupado com interjeição para estudar no seu concurso. Não cai em concurso, as bancas não cobram, tá? Mas no critério semântico, a interjeição, ela é a expressão com que traduzimos os nossos estados emotivos. Então, a pessoa toma uma topada na rua, percebe que perdeu dinheiro, não é? Então, isso aqui, quando a gente está transpondo, a gente está traduzindo, né? Quando a gente quer expor os nossos estados emotivos, a gente usa a interjeição, né? Ela não muda de forma, então esse aqui é o critério morfólico é ótimo, né? Morfológico, tá? Não muda de forma, é invariável. E no critério sintático, a interjeição, ela não tem função sintática. Ela não exerce função sintática. Porque ela é uma palavra-frase, é aquela palavra que por si só já é uma frase, porque o único objetivo da interjeição é traduzir estados emotivos e não se relacionar com outras palavras, como, por exemplo, o artigo, o adjetivo, não é? Então, ela é uma palavra-frase, uma palavra que indica ali um sentido completo, que tem ali um sentido completo. Você vê alguém tropeçando na rua,
A pessoa tropeçou e soltou aquele baita palavrão. Pronto, aquilo ali é uma interjeição. Basta aquilo. Aquela interjeição não precisa estar relacionada a um substantivo, a um verbo, não precisa. Ela é a palavra frase. Ela tem uma unidade de sentido em si mesma. A interjeição possui sentido em si mesma. A interjeição possui sentido em si mesma, tá? Então, sozinha, ela já dá o sentido da coisa toda ali. Próximo, numeral. Numeral é a palavra que indica uma quantidade. Olha só o critério semântico. Quantidade, ordem numérica, multiplicação e fração. Por isso que a gente tem o numeral, a gente tem aqui, ó, os numerais, né? O numeral cardinal, os multiplicativos para indicar multiplicação, os ordinais para indicar uma ordem numérica. A gente tem os fracionários para indicar uma fração de alguma coisa. Esse é o critério semântico do numeral. Semântico. No critério morfológico, ele apresenta sim a variação, porque ele precisa acompanhar também o substantivo, né? Ele acompanha o substantivo, então se o substantivo vai se flexionar, ele também vai se flexionar. Então ele faz a distinção entre feminino e masculino e entre singular e plural. Comporta-se, ó, isso aqui é importante, ó. Ora, como substantivos, ele se comporta como um substantivo. Isso significa dizer que o numeral, por vezes, ele pode substituir, entrar no lugar de um substantivo. Estão conseguindo perceber a questão da posição dentro da frase que eu falei com vocês? Isso aqui é o critério sintático. E o critério sintático tem realmente a ver com a relação que as palavras estabelecem entre si dentro de uma frase e a posição que essas palavras ocupam dentro da frase, tá? Então, elas se comportam como substantivos porque podem estar no lugar, na posição de um substantivo. Por exemplo, eu digo assim, ó, os garotos chegaram tarde para a aula, tá? Eu digo, ó, os dois não farão a prova. Presta atenção, que esse daqui, ó, eu estou substituindo o quê? Substituindo garotos. Os dois. Então, qual é o sujeito do verbo farão? Qual é o sujeito? O sujeito é esse numeral, 2. Tá? Aliás, os dois é o sujeito e esse numeral aqui é o núcleo do sujeito. Ora, sujeito não é uma função sintática exercida por substantivo. Núcleo do sujeito, ele não é sempre um substantivo, tá vendo? Então, é isso que eu quero dizer. Ele substitui, ele se comporta como um substantivo. Pronomes também se comportam como substantivos, por isso que a gente tem pronome substantivo e pronome adjetivo. Você tem que estudar isso, tá? Mas foi como eu disse, aqui a ideia é somente trazer para vocês os 3 critérios de cada classe gramatical e não partir para as particularidades de cada classe gramatical. Então, eles se comportam, ora, como substantivos, tá? Ora, como adjetivos, sempre que estiverem antes de substantivos. Então, eu posso dizer assim, os 2 garotos. Então, aqui, ele está acompanhando um substantivo. Então, esse numeral está se comportando como um adjetivo. Esse é o critério sintático do numeral. A conjunção
expressa aí uma variedade de sentidos. Vou botar um amarelo aqui que eu não gosto desse azul. Variedade de sentidos. E conecta. Ó, repara, a preposição e a conjunção são classes gramaticais conhecidas como conectores, tá? Porque elas conectam. A preposição, por exemplo, conecta o verbo ao seu complemento. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Necessito. Quem necessita de alguma coisa. Necessito de água, não é? Então, essa preposição está conectando o objeto indireto ao seu verbo, tá? Ou o verbo ao objeto indireto. E quando a gente tem a conjunção ela liga o quê? Orações. Ou termos termos iguais, termos de função sintática iguais de uma mesma oração. Por exemplo, a gente tem aqui o garoto e a irmã estudam. Então, garoto, eu tenho aqui substantivo que está funcionando nessa frase como sujeito. A irmã, eu tenho aqui um substantivo que também está funcionando na frase como sujeito. Então, eu tenho um sujeito composto. O que essa conjunção aqui aditiva está fazendo? Está conectando, está ligando termos de uma oração. Esses termos estão o quê? Coordenados, eles estão ali lado a lado, tá? Coordenados entre si. Então, essa conjunção está ligando termos de uma oração. Aqui eu tenho, ó, uma outra conjunção que já está ligando orações. Tá aqui uma oração. E o garoto e a irmã estudam é uma oração. Então, eu tenho uma oração, garoto e a irmã estudam, e tem uma outra oração aqui. O que está conectando? O que está ligando? É esse conector aqui, ó, o mais. Está ligando essas duas orações. Ou a conjunção, ela também pode ligar termos o quê? Subordinados, tá? Orações coordenadas, como a gente viu aqui, e orações subordinadas. Olha, queremos que a situação melhore. Olha, quem quer algo. Queremos o quê? Isso aqui é o objeto direto do verbo anterior, portanto, uma oração subordinada. E aqui a gente tem uma conjunção integrante, beleza? A conjunção, aqui é o critério semântico, esqueci de escrever aqui. Critério semântico. A conjunção não muda de forma. Esse é o critério morfológico. E no critério sintático, qual é a posição? Qual é a posição? Critério sintático, posição na frase, relação entre as palavras dentro da frase. Qual é a posição? Ocorre na fronteira entre duas orações ou duas palavras, tá? Ligando duas palavras, está aqui na fronteira entre duas palavras e na fronteira entre duas orações. Beleza? Esses são os critérios da conjunção. Bom, vamos aqui a algumas questões de concursos. A cultura histórica, tem um textinho aqui, né? Tanto que a gente vê que está aqui entre aspas. Vou ler logo a questão. São adjetivos presentes nesse pensamento. E aí tem aqui as opções com várias palavras. A gente tem que ver qual dessas palavras aqui é um adjetivo, né? Quais aqui são adjetivos. Então, a cultura, aqui a gente tem que artigo, aqui é substantivo e aqui é adjetivo. Repare que histórica está caracterizando cultura da história, cultura histórica. Esse daqui é verbo, aqui é artigo, objetivo, substantivo, preposição, verbo, adjetivo, tá? Manter viva, viva a consciência. Aqui é artigo, aqui é substantivo, aqui é um pronome relativo. De novo, a gente tem aqui artigo, sociedade, substantivo, humana, sociedade humana. A gente tem aqui um adjetivo. Quais adjetivos a gente já encontrou aqui? Histórica,
histórica, aqui, viva e humana. Vamos continuar. Aqui é verbo, isso daqui, preposição de, mais artigo o, né? Próprio. Próprio aqui é um adjetivo. Por quê? Porque ele está relacionado a passado. Essa palavra está relacionada à palavra passado. Essa palavra passado aqui é um substantivo. Ou melhor, isso daqui é um termo ali de explicação, não é? Esse do é preposição com artigo. Seu, isso aqui é um pronome possessivo. Presente é substantivo. De novo, a gente tem uma unidade aqui que significa uma retificação, tá? Esse de, preposição, pronome, e esse mesmo aqui é adjetivo, porque ele significa próprio, desse própria, e está relacionado a esse pronome aqui, de si próprio. Então, temos um outro adjetivo. Quais são os adjetivos que estão aqui? Reparem que eles não colocaram aqui todos os adjetivos. A gente tem, cultura. Cultura a gente já viu que não é. O histórica, histórica, viva e humana. Beleza, vamos ver as outras. Humana aqui é própria, é mais presente, é substantivo. Aqui, consciência e sociedade são substantivo. Cultura é substantivo. Resta-nos aqui, olha, a letra B. Gabarito, letra B. Vamos lá. Número 2. Ao analisar fatos históricos, evita ser profundo, pois muitas vezes as causas são bastante superficiais. Nesse pensamento de Emerson, a palavra classificada como advérbio que a gente tem que lembrar do advérbio. Então, advérbio, ele é invariável. E qual a classificação, qual é o critério sintático do advérbio? O advérbio sempre vai fazer referência a outros advérbios, adjetivos, outros advérbios e a verbos. Então, o advérbio vai se relacionar com essas palavras. Ao analisar fatos históricos, evita ser profundo, pois muitas vezes as causas são bastante superficiais. Olha só. Eu tenho uma palavra aqui, superficiais, que é um adjetivo, tá? Esse adjetivo está ligado à palavra causa. Perfeito? Ele está ligado à palavra causa por meio de quê? Um verbo de ligação. Foi o que eu falei lá. Os adjetivos, eles sempre vão estar relacionados a um substantivo, mas nem sempre ali do lado. Pode ter um verbo no meio. É o verbo de ligação. E essa palavra bastante está intensificando um adjetivo. Está relacionada a um adjetivo. Então, aqui a gente tem o quê? Letra D. Mas, professora, não pode ser ali vezes. Vezes não pode ser. Não, gente, às vezes, quando a gente tem a expressão às vezes, isso daqui a gente tem uma ideia de tempo, mas a palavra vezes assim, sozinha, pois muitas vezes, ou significa assim, em muitos momentos, tá? As causas, então isso daqui é substantivo, tá? Não é advérbio, não, tá? Preste atenção nisso daí. Então, a gente tem, a letra D aqui como gabarito. Vamos para a próxima. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Um candidato à carreira universitária, ao sair do primeiro dia da prova do Enem, fez a seguinte declaração ao repórter da Band. Comecei bem a prova, pois acertei a opção A. A opção primeira. A primeira opção da questão 1. Mas depois vieram outros AA. Vieram o quê? Outras questões, outras opções, tá? Então, a gente tem aqui, a ideia de opção primeira. Repara, isso é um numeral, tá? É um numeral.
E aqui vieram outros que vieram outras o quê? Opções. E isso aqui é o quê? Substantivo. Beleza? Por isso que o gabarito é aqui a letra E, numeral e substantivo. Conseguiram pegar o negócio da coisa aí? O negócio da coisa é ótimo, né? Conseguiram pegar aí o raciocínio, tá? A opção, repara que aqui a gente já tem um substantivo. Aqui é o substantivo. E esse numeral aqui, essa opção A, que é a opção primeira, está relacionada ao quê? Ao substantivo. Depois vieram outras opções. Olha só como é que eu tenho aqui, ó, um pronome indefinido, que tá ligado depois, esse o que a pessoa quis dizer? Vieram outras opções, outras questões, tá? Então, eu tenho um pronome indefinido que tá sempre ligado ao quê? A um substantivo, tá vendo? Critério sintático. O critério sintático é que vai te ajudar aqui a resolver essa questão, ok? Esse tipo, né, de questão. Número 4 aqui, a frase em que o vocábulo mais pertence a uma classe gramatical diferente das demais é a seguinte. A palavra mais, ela pode ser tanto um pronome indefinido ou pode ser um advérbio, tá? E aí a gente tem que observar. Está relacionada a que outra palavra? O que vai ajudar a gente aqui não é nem o critério morfológico, porque a gente repara que esse mais aqui, ele não vai para o plural, tá? Os pronomes indefinidos podem ser ao plural, mas a palavra mais, ela tem uma particularidade, ela já é uma palavra pluralizada, não é? Não existe o plural para a palavra mais. Então, o critério morfológico, nessa hora, não vai ajudar. A gente precisa observar o quê? O critério sintático. O critério sintático e o critério semântico vão nos ajudar aqui. Nada impede mais. Olha só, essa palavra mais está relacionada ao verbo impedir. Nada impede mais. E os advérbios, deixa eu botar a colinha aqui. Advérbios se relacionam com verbos, se relacionam com adjetivos e outros advérbios. Já o pronome indefinido, ele vai estabelecer uma relação com quem? Vai estabelecer uma relação com substantivos. Isso que a gente tem que observar. Então, se está relacionado aqui a um verbo, isso daqui é um advérbio. Ele está dizendo que está pedindo a classe gramatical diferente das demais. As pessoas mais felizes, as pessoas que são mais felizes, tá vendo? Que não é somente ser feliz, é mais feliz. Felizes aqui, no caso, é um adjetivo. Se essa palavra está relacionada a um adjetivo, o que nós temos aqui? Temos também um advérbio. Aqui também é advérbio. Você não será feliz com mais. Olha só. Você não será feliz com mais. Com outras coisas, com várias coisas, com muitas coisas. Tá vendo? Isso daqui está no lugar de um substantivo. Ele está fazendo o papel de substantivo. Você não será feliz com mais. Isso daqui, ele está fazendo o papel de um substantivo. Ele não está ligado diretamente a um substantivo, mas está substituindo um substantivo. E os pronomes, eles fazem isso. Eles se relacionam com um substantivo ou eles substituem os substantivos. Beleza, vamos guardar aqui a letra C. Letra D, sofre mais. Ó, está relacionado a verbo. Se está relacionado a verbo, é advérbio. Perder uma ilusão faz você mais sábio. Sábio, adjetivo. Tá? Aqui eu tenho, então, um advérbio. Então, qual é o nosso gabarito? Letra C. Eu tenho um pronome indefinido que funciona como um substantivo. Então, você não será feliz com isso, com mais.
até ser feliz com o que você já tem. Beleza? Gabarito aqui, letra C. Número 5, a nossa última questão. Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem à mesma classe de palavras. Vamos de vocábulo sublinhado. Então, ele quer aqui, ó, pertencem à mesma classe de palavras. Mais da metade dos seres humanos, a gente tem aqui, ó, um adjetivo, vivem em cidades. Cidades é aqui um substantivo. Em termos econômicos, quais são os termos? Termos de que tipo? Não é? Temos aqui um adjetivo. Foram notáveis resultados, os resultados da urbanização foram notáveis. O que foi notável? Notável aqui é adjetivo. Beleza, adjetivo e adjetivo, né? Padrões, esses padrões aqui é um substantivo. Cidades modernas, está tipificando a cidade, a caracterização, tá? A qualidade. Então, a gente tem aqui adjetivo. Preferem discorrer sobre as cidades, vão. Esse vão aqui é verbo e aqui é pegadinha, né? Porque essa palavra era, adaptar a era da digitalização, não significa o verbo ser no pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Não, não é isso. Isso daqui é um substantivo, ele significa o momento, o tempo da digitalização. Então, isso daqui é um substantivo, pegadinha aí da banca para quem não ficou atento. Além disso, aqui é um advérbio, né? Uma melhora, esse é um pronome indefinido. Ah, professora, não, mas não é um numeral, não, gente, não é uma quantidade definida, uma melhora. É uma melhora qualquer, uma indefinição dessa melhora, tá? Então, é um pronome indefinido. Gabarito aqui é a nossa letra B, beleza? Bom, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, sinceramente, que ele tenha te ajudado, que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha, de curtir, não é? De compartilhar com os seus amigos que estão estudando língua portuguesa para concursos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de ativar as notificações e até o próximo vídeo. Um beijo, valeu, tchau!